Você já parou para pensar em quantas vezes nós confundimos quem somos com aquilo em que acreditamos? Pois é, às vezes a gente se olha no espelho e não enxerga o eu autêntico, mas sim uma coleção de rótulos. Sou terapeuta, sou mãe, sou espiritualizada, sou de tal partido. E sem perceber, vamos colando tanto nessas ideias que elas começam a nos possuir. Eu sou Bianca Sufi, terapeuta neo-haitiana, reprogramadora mental e consteladora familiar. E no vídeo de hoje eu vou te apresentar como um simples livro pode se tornar uma ferramenta terapêutica útil e poderosa na sua vida. Hoje eu quero te apresentar um livro que considero uma verdadeira ferramenta terapêutica, Os 5 Níveis de Apego, de Dom Miguel Ruiz Jr. Eu vou te mostrar como ele se conecta profundamente com a psicologia corporal de William Reich Alexander Lowen e como essa visão pode ser um recurso incrível no nosso processo de autoconhecimento e de terapia. E para começar, por que esse livro é terapêutico? Esse livro não é só uma leitura de cabeceira, ele é quase um mapa. Ele mostra de forma simples como nos apegamos às nossas crenças e pouco a pouco perdemos o contato com quem realmente somos. E isso é muito terapêutico, porque em cada nível de apego, o corpo responde de uma forma diferente. Quanto mais apego, mais rigidez, mais cobrança e mais tensão acumulada. Quanto menos apego, mais liberdade, mais fluxo, mais espaço para respirar, literalmente. E agora explicando os níveis como metáforas. Para você entender, eu vou traduzir os 5 níveis de apego em 2 metáforas, a religião e a política. São exemplos que todo mundo já viu acontecer até dentro da própria família. O nível 1 de apego é o eu autêntico. A pessoa vive a espiritualidade ou a política como apenas uma experiência e não como uma identidade. É aquela que diz, eu gosto desse ritual, eu concordo com essa ideia, mas não se define por isso. O corpo aqui respira de forma leve, a elasticidade e também a presença. No nível 2, chegamos no estágio de preferência. Aqui já aparece uma escolha, uma predileção. A pessoa tem um credo, um partido, mas consegue ainda ouvir outros pontos de vista. É uma preferência e não uma prisão, pelo menos ainda. E aí avançamos para o nível 3 de apego, a identidade. É quando o rótulo cola na pele. Eu sou católico, eu sou evangélico, eu sou de esquerda, eu sou de direita. E se alguém critica a religião ou o partido, a pessoa sente como se fosse ela mesma sendo atacada. Aqui, o corpo começa a mostrar tensão em ombros, mandíbula, respiração curta. E agora avançamos para o 4º nível de apego, a interiorização. Aqui a crença já começa a comandar a vida. As regras da religião ou da política viram leis internas de aceitação. Quem cumpre, pertence. Quem não cumpre, está fora. O corpo se torna mais rígido, a postura endurece e o julgamento cresce bastante. Inclusive para determinar quem é que participa ou não do nosso círculo social. E por fim, chegamos ao 5º nível de apego, o fanatismo. O apego é tão extremo que a humanidade fica em segundo plano. O diferente vira um inimigo. O corpo mostra isso na dureza do olhar, na rigidez global, na incapacidade de se flexibilizar e de ouvir uma opinião alheia. É o ápice da prisão mental. Aqui, você é totalmente refém daquilo que você acredita. E como isso tem conexão com os traços de caráter? Agora, olha só que interessante. Cada traço de caráter que William Reich e Alexander Lowen descreveram já traz uma tendência a certos tipos de apego, de acordo com os 5 níveis que a gente acabou de estudar. Isso não é destino, mas sim uma predisposição. E é importante que você entenda isso. O esquizoide, por exemplo, que é o primeiro traço de caráter formado lá no período gestacional até as primeiras semanas de vida, por exemplo, tende a se retirar e viver mais no mundo das ideias. Costuma se prender ao apego mental e ele fica geralmente ali pelo nível 3, apegado à própria visão. Já o traço de caráter oral, que é o 2º traço, que vem a partir das primeiras semanas de vida durante toda a fase de amamentação e vai se encerrar antes que a criança comece a dar os primeiros passos. Esse é um traço que busca o amor e o pertencimento. Ele tem mais facilidade de se perder entre os níveis 2 e 3 e muitas vezes pode chegar até o nível 4, só para não sentir rejeição.
terceiro traço de caráter, o psicopata, ou também muito conhecido como narcisista, aquele que é formado durante a fase em que a criança começa a dar os primeiros passos, ele precisa de controle e poder. E se fixa mais entre os níveis 4 e 5 de apego, porque ele usa da ideologia como uma arma para dominar e controlar as pessoas ao seu redor. O quarto traço de caráter, o masoquista, aquele que é formado durante a fase do desfraude, carrega culpa e submissão como essência de sua natureza. Também se perde muito no nível 4, obedecendo a regras internas muito pesadas. Por fim, o último e quinto traço de caráter, o traço rígido, formado após o desfraude, lá pela fase em que a criança começa a entender a diferença entre menino e menina. Esse traço busca perfeição e imagem. Geralmente, ele se cola entre o nível 3 ou 4 porque ele precisa ser sempre o certo, o perfeito, seja na religião, na política ou no corpo. Percebe como isso é prático? Não é só filosofia, é clínica pura. Eu vejo isso no consultório. O corpo fala exatamente em que nível a pessoa está colada. E você, consegue se identificar aí nesses 5 níveis de apego? Qual será o seu principal traço de caráter? Todos nós temos os 5 traços. Eles são formados durante o nosso desenvolvimento no primeiro setênio da vida. Contudo, algumas pessoas vão ter um traço mais forte do que o outro, e esse traço vai prevalecer na nossa forma de sentir, pensar e agir. E também vai influenciar o nosso nível de apego. Agora eu tenho um convite a um exercício rápido. Eu quero que você experimente junto comigo. Pense em uma opinião sua, uma ideia forte, aquela que você defende com veemência. Agora, observe. Essa ideia, ela está a seu serviço ou é você quem está a serviço dela? Respire fundo. Procure soltar bem a mandíbula, os ombros. E agora pense, se essa ideia não existisse, quem seria você neste instante? Talvez você perceba um espaço de liberdade, uma abertura interna surgindo. Esse espaço é o nível 1, o eu autêntico. É ali que o corpo descansa e que a alma respira. É importante entender que os níveis de apego e mesmo os traços de caráter, eles não nos definem, não são uma prisão que a gente vai viver nela a vida inteira. Eles são traços que foram adquiridos, crenças que foram adquiridas por experiências vividas. Portanto, é possível a gente mudá-las a partir do momento que a gente percebe que ela existe. O reconhecimento é o primeiro passo. É por isso que o autoconhecimento é uma ferramenta tão importante na hora de mudar a nossa vida. Agora eu darei um simples encaminhamento terapêutico para você. Eu gosto muito de utilizar essa ferramenta, o livro 5 Níveis de Apego, como um apoio terapêutico. Ele me dá uma linguagem para mostrar aos meus pacientes onde eles estão presos e como o corpo sustenta esse apego. E aí, o trabalho neo-haitiano, com a leitura corporal dos traços de caráter, ajuda a soltar essas couraças, fazendo com que a pessoa tenha uma vida mais leve, respire melhor e recupere também o contato com ela mesma. É o casamento perfeito. A consciência de quais são as crenças que carregamos e também o trabalho corporal. E isso resulta em uma liberdade real e uma verdadeira transformação. Ou seja, é aí que a gente atinge a reprogramação da nossa mente. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Então, a minha sugestão aqui é leia o livro, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Mas leia esse livro também, principalmente com um olhar terapêutico, refletindo a cada passo e identificando em que nível você está. Detalhe, pode ser que uma crença esteja no nível 1, mas pode ser que outra esteja lá pelo nível 5. Então, é muito importante perceber isso. E autoconhecimento é sempre a chave. Além disso, olhar-se com verdade é outro ponto extremamente importante. Não tenha medo de olhar para quem você é. Não tenha medo de olhar para suas falhas, para suas crenças limitantes. Perceba que vai ser limitante enquanto você não puder olhar para isso. A partir do momento que você passa a olhar para isso, deixa de ser limitante. Passa a ser algo conhecido e melhor. Lá na frente, pode se tornar passado. E para continuar a dica aqui, quando você estiver lendo esse livro, pergunte-se em cada capítulo, onde eu me reconheço aqui? Em que nível eu vivo mais? E como isso aparece no meu corpo? Porque o verdadeiro desapego
não é largar crenças, mas sim não deixar que elas nos possuam. E lembre-se sempre, você é maior do que qualquer ideia. Você é vida em movimento e já é perfeito do jeito que é agora. Curta esse vídeo, se inscreva aqui no meu canal e compartilhe também essa informação com outras pessoas. E deixe seu comentário. Eu ficarei muito feliz em lê-lo e poder te responder também, caso você tenha alguma dúvida. Namastê!